Queridos irmãos e irmãs, os textos que nós ouvimos hoje, nesta última semana do ano litúrgico, nos falam dessa perspectiva do julgamento de Deus, a respeito da vida de cada um de nós, a respeito de toda a história. Tudo passa. Nós devemos usar das coisas que passam para abraçar aquelas que não passam, aquelas que são definitivas. Vemos esta cena em que Jesus estava em Jerusalém e algumas pessoas comentavam a respeito do templo de Jerusalém, admirando a grandeza desse templo, as pedras belas, as ofertas votivas, e até mesmo em relação ao templo, que é lugar do encontro com Deus. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sabemos que Jerusalém, por volta do ano 70, foi sitiada, foi incendiada, foi destruída, e muitos realmente morreram e sofreram, porque não reconheceu o tempo da visita de Deus, não como castigo, mas como consequência dos nossos próprios atos. O povo diz, num provérbio aí popular, numa sentença, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Muitas vezes acontece isso. Nós mesmos atraímos sobre nós as situações de maior sofrimento e maior dificuldade. Aliás, nós vamos nos fazendo no tempo, pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelas nossas opções, pelo uso da nossa liberdade. E na medida em que nós acolhemos a graça de Deus e realizamos em nossas vidas a vontade de Deus, então nós crescemos na direção da nossa vocação, da nossa missão, que é amar. Fomos criados por aquele que é amor, e no final da nossa vida vamos ser julgados pelo amor. A primeira parte do Evangelho então fala desta situação passageira de todas as coisas. E depois vem outra pergunta que permite que Jesus inicie, hoje vemos um trecho, o chamado Apocalipse no Evangelho de Lucas, né? Que é esse discurso sobre aquilo que é o escatológico. Escatológico, a palavra vem do grego eschaton, aquilo que é o definitivo, o final, não só o final no sentido cronológico, mas aquilo que vai realmente permanecer. E Jesus então faz alusão a um tempo intermediário, a um tempo da graça de Deus, é o tempo da história, é o tempo que Ele nos concede de vida. Deus tem paciência com seu povo, com cada um de nós, tem misericórdia. Ele diz: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente, disse Jesus. Quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Ou seja, é o tempo da história. E ele narra episódios que nós vemos que realmente povoam a história. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Mas não é o fim. É o tempo justamente da história. Nós mesmos estamos vivendo uma situação de pandemia, não é? E hoje mesmo, nessa celebração, pelo menos 3 intenções que nós estamos rezando aqui são vítimas dessa pandemia, são vítimas do coronavírus, né? O Monsenhor Miguel Falabella, que hoje foi sepultado em Juiz de Fora, ex-aluno do seminário de Mariana, eu conheci, já esteve aqui em Viçosa, já ajudou Semana Santa aqui em Viçosa, já ajudou aqui no Ceará, né? Um padre muito bom, muito querido, pertence ao clero da Arquidiocese de Juiz de Fora. A Geralda, né? A Aparecida Abreu,
esposa do Josué, um ex-aluno do seminário de Mariana, também vítima de Covid. Estou rezando aqui por ela, inclusive recentemente, por ocasião da celebração do meu jubileu de prata presbiteral, uma daquelas gravações que apareceram na missa do dia 2 de setembro, estava o casal, o Josué e a Geralda, mandando mensagens, né? E a Geralda é uma pessoa boníssima, e que não só foi uma presença importante na sua família, ao lado do seu esposo, dos filhos, mas também na sociedade, né? Formada em Direito, era uma professora também, foi professora, e foi, assim, realmente sustentáculo do Josué, que foi, inclusive, durante um tempo, presidente da Associação dos Ex-Alunos do Seminário de Mariana, e uma pessoa que deixa uma marca muito bonita, né? Nessa associação, na caminhada do seminário, na presença também na vida da igreja. A Geralda se caracteriza por uma grande bondade. E a Michele foi da Pastoral da Juventude, também vítima de Covid, lá em Ouro Preto, atuante na Pastoral da Juventude no passado. Então, pelo menos essas duas intenções são de pessoas que vivem essa situação. E rezamos por outros falecidos também. Mas nós estamos fazendo tudo isso à luz da fé. Nós estamos numa missa, nós estamos celebrando o mistério pascal. Nós sabemos que a morte não é o fim, mas a morte para aqueles que vivem na fé, para aqueles que têm a graça batismal e que aderem ao Evangelho de Jesus Cristo, a morte se torna Páscoa, passagem para a vida definitiva. Embora a liturgia de hoje fale do julgamento, não fala numa perspectiva sombria, não fala numa perspectiva de medo. Na primeira leitura, um trecho do livro do Apocalipse, João tem uma visão, essa visão do Filho do Homem, Jesus Cristo, e que vai julgar. E aqui duas imagens, a foice, a ideia justamente do julgamento, e a foice para a colheita, uma alusão ao trigo, né? E a foice também que um anjo usa para colher o quê? A uva, né? Trigo e uva, né? Justamente a matéria da Eucaristia, que nós celebramos em cada missa, o pão e o vinho, mas a ideia do julgamento, da intervenção de Deus. Chegou o momento de Deus intervir. E esse é um desejo da igreja. No livro do Apocalipse, que nós estamos lendo nesses dias na liturgia, há um clamor dos fiéis: Maranatá, vem, Senhor. A igreja pede o julgamento, uma terra sofrida, marcada pela injustiça, pela maldade, pela mentira, uma vida humana assim ferida, ela precisa da intervenção de Deus, do julgamento de Deus, esse julgamento que restabelece a harmonia, esse julgamento que vai nos levar à verdadeira conversão, para nos lançarmos nos braços de Deus. Tanto que o Salmo, que foi aqui cantado, inclusive, fala disso, ele festeja, o Senhor vem julgar nossa terra, e é um salmo jubiloso. Publicai entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o universo inabalável, os povos ele julga com justiça, o céu se rejubila e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem, exulte as florestas e as matas. Vocês veem que toda a criação, ela fica feliz com a visita do Senhor, com o julgamento do Senhor, que retirará da história toda a ambiguidade, toda a mistura de mal e bem. Na presença do Senhor, pois ele vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Então é celebrado isso aí, né? Então nós vemos que esse julgamento acontece, seja no final da nossa vida, como nós pela fé sabemos, o julgamento individual de cada um de nós, seja no final da história, né? Quando todos compareceremos também diante de Deus, e aí ficará claro o julgamento de Deus sobre toda a história da humanidade, sobre toda a humanidade. O Papa Bento XVI escreveu uma encíclica muito bonita sobre justamente a esperança cristã, Spes Salve. E lá ele faz alusão, inclusive, a esse momento desse encontro com Deus. Nós vamos nos encontrar com Jesus Cristo no momento da nossa morte.
E nesse momento tem então o juízo individual, onde nós seremos queimados pelo amor de Deus. O encontro com Jesus Cristo é um encontro em que nós teremos toda a lucidez sobre a nossa vida, sobre a nossa vocação, sobre o que nós realmente fizemos e realizamos, e que é aquilo que nós éramos chamados a fazer. É um encontro que tem um misto de dor e de amor. De dor porque nós vemos a distância entre o amor, o olhar de Jesus Cristo, um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, e a nossa resposta humana sempre tímida, sempre frágil, sempre pequena. É um momento então que a gente compara com esse fogo, mas é um fogo de amor que queima, que destrói o mal. E nesse momento nós temos a última oportunidade da nossa vida de nos lançar nos braços de Deus, na misericórdia de Deus. Por isso é que a gente reza pelos falecidos. Não é uma mera homenagem aos falecidos, não é só uma recordação nostálgica, mas é justamente a prece da igreja militante que somos nós, peregrina, pelejante, pela igreja que está a caminho da eternidade, que comparece diante de Deus. É nessa fé que nós rezamos pelos nossos irmãos. E hoje, a igreja celebrando essa memória litúrgica dos mártires vietnamitas, essa região da Ásia, o Vietnã, hoje Vietnã, né? Mas aquela região foi evangelizada desde o século XVI, primeiro por portugueses e espanhóis, e mais tarde por uma evangelização mais profunda, sobretudo por franceses também, dominicanos e missões estrangeiras de Paris. Foram muitos os missionários que lá foram e fizeram um trabalho muito bonito e que realmente deitou raízes naquela cultura. Mas desde o século XVIII foram muitas as perseguições a esses cristãos daquela região. E foram muitos os mortos, né, em várias fases. Final do século XVIII e no século XIX. E no iniciozinho do século XX, o Leão XIII beatificou os primeiros, depois São Pio X beatificou mais 2 grupos, né? Mais tarde o venerável Pio XII beatificou outros desses mártires, e São João Paulo II depois canonizou mais de uma centena desses que eram os beatos mártires, que foram beatificados por vários papas que o precederam, reconhecendo assim o testemunho de vida cristã que eles deram. Foram muitos, bispos foram uns 8, presbíteros vários, catequistas, pais de família, gente que veio de fora, missionários, e gente da terra, que abraçou a fé. Nós aqui citamos André, que é um vietnamita, e que se tornou padre, e seus companheiros. Mas a lista é grande. E as mortes foram realmente cruéis. Havia uma perseguição, e havia a possibilidade da pessoa se salvar. Aqueles que renegassem a sua fé, que pisassem no crucifixo, aqueles seriam então, poderiam ter até uma recompensa. São várias as histórias, são profundamente edificantes as histórias desses mártires. E, por exemplo, um catequista que não fosse morto, ele era carimbado na sua fronte, né? Falsa religião, de tal forma que ele fosse motivo de zombaria para os outros, né? Havia várias punições, e as mortes eram realmente cruéis, mas eles perseveraram. Tem até uma história de militares que também foram forçados, tentaram que eles renegassem a fé, eles permaneceram firmes até o fim, por fim foram drogados, e assim, drogados, sob o efeito da droga, assinaram essa recusa da fé, e foram então mandados para suas famílias até com dinheiro. Mas chegando lá e voltando à sua lucidez, eles perceberam o engano em que eles caíram. É edificante, porque eles voltam para devolver o dinheiro e professar a sua fé e serem mortos. Nós nos sentimos assim quando conhecemos essas histórias, até envergonhados, né, diante das dificuldades que às vezes nós enfrentamos para viver a nossa fé. E tantos que derramaram o sangue para que nós pudéssemos viver na fidelidade ao Evangelho.
Então agradeçamos a Deus por esse testemunho desses mártires, que eles intercedam por nós, intercedam pelos mortos, para que possam comparecer diante do Senhor e abraçar a misericórdia de Deus. Interceda por nós, que somos peregrinos neste mundo, para que sejamos fiéis à palavra de Deus hoje seguindo em comunhão com toda a igreja, especialmente com o nosso querido Papa Francisco, que nos exorta a viver na fraternidade universal. Fratelli Tutti, essa sua maravilhosa encíclica que ele publicou e que nós estamos estudando aqui na nossa paróquia. Quinta-feira nós teremos mais uma etapa do estudo após a Santa Missa, e nos convidando então a viver nessa caridade que é a essência do cristianismo, no amor a Deus, no amor aos irmãos, no diálogo para a construção de um mundo justo, fraterno, solidário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.